Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de Muitos verdade. motoristas já se depararam com o conceito de reparo do motor do carro, mas nem todos entendem em que consiste esse processo. O reparo do seu carro não é possível para todos os proprietários de automóveis, porque muitos simplesmente não sabem qual é a tecnologia de reparo do motor do carro. Este artigo falará sobre os processos básicos de reparo da unidade de potência. Conceitos gerais de reparo do motor. Reparo de motores a gasolina, um processo bastante complexo de restauração de conjuntos e peças desgastados da unidade de potência, ao estado original ou próximo a ele. Esse processo envolve muitas operações e depende do tipo e da classe do motor. No processo de operação do veículo, muitos motoristas não prestam atenção à manutenção, que desempenha um papel muito importante na condição da unidade de potência, bem como em seus recursos. Posteriormente, pode acontecer que o reparo do motor a gasolina seja impossível. Portanto, a recuperação da unidade de potência é afetada não apenas pelo desgaste físico, mas também pela forma como ela é cuidada. Em quais casos a unidade de potência é reparada? Vamos considerar os casos em que o motor terá de ser consertado. Desgaste e exaustão de peças em mais de 80% do recurso. O aparecimento de danos mecânicos nos principais componentes da unidade de potência. Quebra associada a ajustes ou manutenção inadequados. Outros motivos que possam ter causado mau funcionamento. Então, como classificar o reparo de motores a gasolina? Reparo em linha. Esse é o reparo de peças desgastadas que, no processo de operação, tem um recurso inferior ao da unidade de potência principal. Reparo técnico de motores. É realizado durante a manutenção em linha para substituição programada de elementos desgastados. Reparo não programado de motores de automóveis. Trata-se de uma pane inesperada da unidade de potência, causada pela má qualidade da manutenção, peças de reposição ou outros motivos, que levaram à execução de operações de reparo no motor. Reparo programado. Também é chamado de revisão geral. Geralmente é realizado de acordo com a quilometragem do carro, quando os recursos da unidade de potência se esgotam. Por onde começar? Muitos motoristas se perguntam, por onde começar a consertar motores a gasolina? A resposta é bastante simples, é necessário determinar os sinais. É necessário consertar a unidade ou o problema está em outra coisa? Para fazer isso, você terá de executar vários procedimentos de diagnóstico. Eles são divididos em dois tipos, eletrônicos e mecânicos. O diagnóstico eletrônico pode mostrar se é necessário reparar o carro na parte eletrônica e se há algum problema. Para isso, a unidade de controle eletrônico do motor é verificada, bem como o estado de todos os sensores e conexões. Se nenhum problema for detectado, não vale a pena ir além, pois você pode criar um problema que terá de ser resolvido. O diagnóstico mecânico exigirá muito tempo, esforço e conhecimento. Para realizar essa operação, há instruções na internet, mas neste artigo tentaremos explicar tudo de forma muito mais detalhada e compreensível. Se, no processo de execução das operações de diagnóstico, forem encontrados problemas, será necessário desmontar e reparar os motores a gasolina. A propósito, para isso existe um manual de reparo do motor, que é emitido pelo fabricante, tanto em papel quanto em formato eletrônico. Portanto, vamos analisar mais detalhadamente o processo de reparo da máquina, ou melhor, de sua unidade de potência. Desmontagem e desmontagem. O primeiro processo é a remoção do trem de força do carro e sua desmontagem. Em cada caso, os motores são removidos de forma diferente. Isso é influenciado pelos seguintes indicadores: acionamento, localização do motor, número de cilindros, características de design da carroceria, tipo de transmissão e outros. Por exemplo, é muito mais fácil desmontar a unidade de potência do Ziguli ou de um caminhão de fabricação nacional do que de outros carros. Eles têm menos dispositivos eletrônicos, portanto, a desmontagem é bastante fácil e simples. Por exemplo, os motores a diesel Yams 236 e Yams 238 podem ser desmontados de um carro em 10 a 12 horas, enquanto seus equivalentes estrangeiros podem ser desmontados em mais de 36 horas. A mesma situação ocorre com o processo de desmontagem, que pode levar de 3 horas para o Ziguli e de 10 horas para os carros de fabricação estrangeira. O processo de desmontagem deve ser tratado com cuidado, pois é nesse momento que são realizadas as primeiras operações de diagnóstico. O motorista, se fizer o reparo
do motor com as próprias mãos, deve inspecionar visualmente se há danos, rachaduras e outros defeitos, na unidade de potência e em seus componentes, elementos defeituosos. A próxima etapa será a defectovka, que determinará os sinais de mau funcionamento e também mostrará em que condições estão os componentes mecânicos. Em que consiste esse procedimento? Medição do virabrequim quanto ao tamanho, dureza, deflexão e alinhamento. Diagnóstico da condição do plano e da carcaça do bloco de cilindros. Condição do grupo de pistões. Desgaste dos elementos do cabeçote do cilindro e da carcaça. Outros indicadores. Conveniência do reparo do motor. Lavagem. O motor, cujo reparo é inevitável, precisa lavar o bloco e seus componentes. Esse processo é realizado com a ajuda de parafina quente ou meios especiais sob pressão. Isso permite que você lave todas as aparas de metal, sujeira e outros elementos desnecessários que se acumularam durante a operação. Peças de reposição. Uma vez feito o diagnóstico e identificadas todas as peças a serem substituídas, vale a pena encomendar as peças sobressalentes necessárias, pois é preciso prepará-las antes que possam ser instaladas no motor. Geralmente, ao reparar motores a gasolina, as seguintes peças de reposição são trocadas: revestimentos da raiz e da biela, grupo de pistão, dedos das bielas, buchas da biela, filtro e bomba de óleo, bomba ou seu kit de reparo, válvulas de entrada e escape, anéis de óleo, kit de juntas, mangas de guia de válvula e assentos de válvula, outras peças. Retificação do bloco e do virabrequim. A próxima etapa do trabalho de reparo e restauração é a retificação do virabrequim, bem como dos planos do bloco e do cabeçote. Com a ajuda de retificadoras planas e fresadoras, o plano da GBU e do bloco é transformado em uma superfície espelhada. Como regra geral, podem ser removidos 0,05 mm, 0,1 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm e mais espessura do produto. Quanto à retificação do virabrequim, há tipos de reparo para esse conjunto. Tipo de reparo: espessura, milímetros, eficiência em relação ao novo reparo número 10, 25-80 a 90%, reparo número 20, 50-70 a 75%, reparo número 30, 75-65 a 70%, reparo número 41, 00-50 a 55%, reparo número 51, 25-40 a 45%, reparo número 61, 50 menos de 30%, reparo número 7200 não aplicável desde 1995, reparo do cabeçote do bloco. O reparo do cabeçote do bloco é uma das operações mais simples no processo de revisão do motor. É recomendável, é claro, realizá-lo na oficina mecânica, mas muitos motoristas, após as operações de reparo no Ziguli, realizam eles mesmos o reparo do cabeçote do cilindro de carros estrangeiros. Portanto, o que está incluído no processo de revisão do cabeçote do cilindro? Substituição do eixo de comando de válvulas, ou vários, se houver dois ou mais no carro. Substituição das válvulas, tanto de escapamento quanto de admissão. Substituição das buchas das guias. Substituição de assentos e tampas de óleo. Soldagem com argônio, na presença de rachaduras ou violações de estanqueidade. Outros trabalhos relacionados ao reparo do cabeçote de cilindro deste ou daquele tipo. Trabalhos auxiliares. Os trabalhos auxiliares devem incluir o teste de pressão e a centralização da embreagem. O primeiro é o processo pelo qual se determina a estanqueidade do cabeçote e do bloco de cilindros. Com a ajuda de parafina, a parte interna do motor é preenchida, tendo-se fechado previamente todos os orifícios. Se não forem encontrados vazamentos, o motor estará completamente vedado. Se houver rachaduras, será necessário soldá-las. O segundo processo envolve o ajuste da força centrífuga da embreagem em relação ao virabrequim. Isso geralmente é feito em uma bancada especial, que não está disponível em todas as oficinas. A embreagem é fixada ao virabrequim e eles são balanceados juntos. Isso ajudará a reduzir o desgaste e o atrito. Montagem do conjunto. A montagem do conjunto é realizada com a ajuda de um suporte, que permite girar o motor em 360 graus. Então, vamos considerar a sequência da operação: instalação das camisas e empilhamento do virabrequim, instalação das bielas e do grupo de pistões, instalação das bielas na posição correta, bem como seu aperto final, instalação das juntas e tampas que cobrem o motor, instalação da bomba de óleo e da bomba, instalação da polia do virabrequim, instalação do S-cabeçote S do cilindro, montagem do cárter de óleo, montagem de pequenos conjuntos, instalação do equipamento de combustível, outros trabalhos de montagem. Esse processo é bastante trabalhoso e pesado, por isso é recomendável confiá-lo a profissionais.
Colocação em funcionamento e teste. O estágio final da revisão do motor é a rodagem e o teste. A melhor maneira de rodar o motor é a combinada, sobre a qual escrevemos em um de nossos artigos. Para obter a operação mais eficiente da unidade de potência, é necessário operá-la tanto a quente quanto a frio. Em muitos países estrangeiros, além da bancada de teste de rodagem, há uma bancada de teste que usa um grande número de sensores indicadores para testar o motor e determinar a vida útil após o trabalho de reparo e revisão. Infelizmente, não existem bancos de teste desse tipo na SEI, pois considera-se que seu uso não é economicamente viável. Conclusão. É praticamente irreal realizar a revisão de um motor moderno com suas próprias mãos sem bancadas especiais caras. É possível fazer apenas reparos em linha, como a substituição de sensores, e não em todos os veículos, mas realizar um reparo artesanal da unidade de potência, vaso ou gás é bastante realista, o que até hoje os motoristas que possuem esses veículos fazem. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre o reparo do motor. Hoje, exploramos o que é, como realizar e para que serve esse processo essencial. Compreender os princípios e métodos básicos pode fazer toda a diferença na manutenção do seu veículo, garantindo não apenas a sua eficiência, mas também a sua segurança. Esperamos que as informações compartilhadas tenham sido úteis e que você se sinta mais confiante para enfrentar qualquer desafio relacionado ao motor. Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar suas experiências. Até a próxima!